Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele fala sobre a carta O Jardim no baralho Petit Lenormand. Vamos aguardar o querido Alexandre Garzelli entrar. Hoje ele deve estar super feliz porque tá frio, o inverno chegou, ele adora o frio, eu não, ou God, ainda bem que alguém aproveita este clima, não é verdade? E não perder a voz, né? Porque afinal, no frio, sabe como é que é, né? A gente vai que vai. Vamos ver se funcionou? Anjinhos da Technology. Yes! Tudo bom, Ale? E aí? Carmen, como é que você tá? Tá boa altura aí? Tá excelente a altura. Como é que você tá de frio? Você tá feliz? Ah, eu tô assim feliz da vida. A gente tá com essa temperatura maravilhosa, esse tempo nublado, o vento, a gente ouve o vento passando pelas Ah, folhas. É um negócio assim espetacular, maravilhoso. Pelo menos para mim, é o que você falou, né? é, Ainda bem que pelo menos alguém tá muito feliz, né? não é bom. Não, o problema do vento, problema, enfim, é que esse vento de 2 anos para cá tá bem gelado, É, né? A gente muito. não tinha esse vento tão gelado quando era inverno, né? Mas mudou tudo, né? E Mudou tudo bem, vamos lá um dia por vez, né? Com certeza, né? Com certeza. Mas é aquilo que eu acredito, né? Que essas estações, infelizmente, graças, né, ao descuido do gênero humano em relação à natureza, É. elas estão totalmente conturbadas, né? Então, por enquanto, nós estamos no inverno. Mas você espera passar daqui 2, 3 dias, volta o calorão, depois esfria de novo. E assim a gente vai Ah, tocando a e vida, né? haja saúde, por isso que tem que cuidar do sistema imunológico, cada um tem que assumir responsabilidade, comer direito, pensar direito, cuidar do emocional para não ficar pirado, né? E tem que, Exatamente. é um dia por vez, como fala Saint Exatamente. Germain. E Senão, hoje, né, nesse friozinho, como o título, né, da carta do Lenormand que nós vamos estudar é o jardim, né? Até eu pensei, nós vamos falar hoje sobre o jardim de inverno. Transformar o jardim num é, jardim de inverno. combina mais do que o Combina, jardim a céu combina. aberto, com É certeza, né? Como é que tá o verdade. curso do domingo lá do Tarô? Tá indo bem? Olha, a gente tem, na verdade, Carmen, eu acho que é uma celebração, sabe? Porque quando chega domingo, a vontade dos alunos, o alto astral na sala de aula online, e que bom, né? Porque lá, 4 anos atrás, as pessoas acreditavam que essa coisa online ia ficar meio distante, meio fria, que nada. Isso depende muito, do grupo, né? Depende muito da vontade, e a gente vê nesse grupo, até mandar um grande abraço, um beijo para todos eles, muita vontade, muita disposição, eles estudam durante a semana. Então, é o que eu falo, é uma aula celebração, né? Claro. Porque a gente tem a oportunidade de estudar o tarô profundamente, já associando a árvore da vida, associando a astrologia como se deve, e a gente começa até a pensar, quando essa formação finalizar sobre o tarô, para onde nós vamos, porque acaba criando, sabe o que, cara? Meio que um oásis. Então, aquele horário, domingo, das 16 até as 18 horas, que normalmente é uma hora que ninguém está fazendo nada, por que não aproveitar para estudar? É a melhor coisa do mundo, né? É verdade, é verdade. Não, e a internet veio para unir mesmo as pessoas, né? Você vê, não tem barreira. Pessoas de fora do Brasil e de fora de São Paulo, fora de Santo André, onde você mora, quer dizer, é só ter a disciplina de abrir o Zoom naquela hora específica, o que nem agora, por exemplo, acionar aí o Instagram para a gente estar conversando. Ó, temos fogos, É, temos celebration. Você falou em celebração, olha, estão celebrando. Eu Muito acho bom. que tem um código secreto, Carmen, que a gente está descobrindo, porque eu sou como você para tecnologia. Quer dizer, se bem que eu acho que você está muitos passos à minha frente, né? Porque eu sou daquela época que a gente preferia mensagem na flecha, que mandava com arco. Ah, não, isso Então, não. então deve ter algum código aqui. Dependendo do que a gente faz com as mãos, eu já percebi isso. Aparecem fogos, às vezes corações. Então a É, gente vai descobrindo com o tempo. é verdade, é verdade. Vamos aí, né? Um Vamos. dia por vez. É isso Bom, aí. vamos lá. Vamos. Então, Preparado para eu falar vou sobre o mostrar primeiro para jardim? você aqui, ó, a nossa carta.
20, está invertido o número, mas todo mundo que acompanha a segunda-feira sabe que, como eu me filmo, a gente fica aí com a câmera invertida. E o Tá. que a gente vê aqui, Carmen, é realmente um jardim Aham. muito bem cuidado, Aham. aqueles típicos jardins de palácios, né, que existem em alguns locais da Europa. E aqui no canto nós vemos a carta de baralho que acompanha o jardim, que é o 8 de espadas, né? Número 20, 8 de espadas, e aqui o nosso jardim Lenormand, que a gente vai estudar hoje, e que é um local muito interessante. O jardim vai trazer muitas reflexões para nós. Tá. Então vamos começar, né, seguindo aquela nossa sequência. Em primeiro lugar, a carta tem número 20. Ok. Então nós somamos 2 mais 0 e encontramos o 2. O que indica que esta carta é associada à segunda casa zodiacal, que é, nossa, mãe, balão agora, que é onde tem o signo de Touro, que é regido por Vênus, né? Então vamos começar a falar sobre a carta nesse aspecto astrológico. A segunda casa na astrologia, ela representa a segurança, o dinheiro, os valores, valores tanto financeiros quanto valores de ética, de moral, de integridade. E Touro é um signo que gosta muito de segurança. Os taurinos, né? Realmente aquela pessoa que é taurina, da gema mesmo, eles têm uma característica muito engraçada. Para o taurino, às vezes não basta ver, ele tem que procurar tocar no objeto, porque o toque, isso aqui é palpável, isso é material, isso é real, então eu me sinto seguro. É o primeiro signo do elemento terra. Os signos da terra são touro, virgem e o meu capricórnio, mas touro ele abre essa sequência de signos que são ligados a fatos, são ligados à estabilidade, são ligados à base sólida. Uhum. Eles querem comprovação, solidez e riscos somente se forem muito calculados. Então, a carta do jardim, ela também vai representar esse aspecto. Como eu ganho o dinheiro, como eu gasto o dinheiro. É preciso que exista uma reflexão. Então, o jardim, ele também é associado à segurança, no sentido de que quando a gente olha para ele aqui, nós vemos um retiro paradisíaco, nós vemos um retiro bem cuidado, nós vemos um retiro organizado. Então, quando essa carta aparece em uma consulta, a pessoa vai ter que voltar o olhar para os seus valores, também de ética, de moral e de caráter. Ela vai ter que voltar o seu olhar para a economia, para as reservas financeiras, pensar muito bem no que você vai investir o seu dinheiro. Será que Sim. eu preciso investir isso agora? Será que não dá para guardar um pouco mais? Então, por essa associação do jardim com a segunda casa, onde está Touro, estas questões elas virão à tona. Mas prosseguindo, a gente encontra aqui do lado, eu vou pegar aqui a maior, vai começar o show de mágica, né? A gente encontra Vamos lá. aqui do lado o 8 Oito de de espada espada. do baralho, e a gente realmente pode ver, né? Tem um pequenininho aqui e aqui o tradicional que todo mundo que costuma jogar baralho conhece, né? O 8 de espadas. Bom, o 8 de espadas, Carmen, e já já a gente vai explicar por quê, quando nós somos para o tarô. O 8 de espadas, na cartomancia, é uma carta um pouco complicada. Porque o 8 de espadas tem uma tônica meio opressora. O 8 de espadas representa até uma drenagem de energia. O 8 de espadas representa a pessoa que se sente cerceada, controlada, podada, limitada. E como a gente escapa disso? Como a gente foge desta opressão? Aí, uma das saídas
é nós irmos para o jardim. Já já eu vou Uhum. explicar o que quer dizer ir para o jardim. Porque no jardim existe algo lá que, se nós soubermos contatar, nós podemos nos livrar daquilo que nos oprime, daquilo que nos limita, daquilo que nos cerceia. Quando a gente fala 8 de espadas, falando do número 8 na numerologia, o número 8 ele é um número muito administrativo. O número 8 é um número que, apesar de, se você pegar o 8 e colocar na horizontal, ele vira o número do infinito. Mas a Uhum. tônica vibracional do 8 mesmo, a primeira, é matéria, é administração, Sim. é método, estratégia, astúcia. Uma coisa interessante que a gente costuma dizer que o 8 na numerologia é o Capricórnio da numerologia, porque o 8 também está associado ao status, está associado à ambição, está associado ao poder, está associado à profissão que você precisa fazer de maneira impecável, irrepreensível, com muita proficiência. O 8 ele é estatística, o 8 quer resultado, o 8 ele não folga com a Uhum. incompetência, ele não folga com aquilo que é medíocre, o 8 só aceita excelência. E a gente vê Sim. que o nosso jardim, né, pelo desenho que eu mostrei, ele foi cuidado por bons jardineiros com muita competência. Tanto é que os arbustos têm formas, os canteiros estão organizados. Quem não tem mão para a terra não consegue fazer isso. Né? Quem não tem proficiência não consegue edificar esses jardins mais rebuscados. Né? Claro. Então, o 8 ele traz justamente, né, esse aspecto. Agora, você imagina também, Carmen, sabe aquela expressão? O sempre ter que ser perfeito. Né? Tem um momento que isso pode fazer a pessoa pirar em nível mental, né? Sim. Então é aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. No jardim Lenormand, a gente vai ter que encontrar o equilíbrio, porque o 8, né? 8 de espadas, o 8 que rege também o Lenormand, ele é aquela expressão, 8 ou 80. É. Então, quer dizer, parece que a pessoa não consegue encontrar um meio termo. É. Então, é o extremismo, e nós sabemos, ainda mais no mundo atual, que extremismo sempre foi, mas hoje em dia mais ainda, é algo muito perigoso, e nós Hum. estamos vendo situações lamentáveis no mundo justamente por culpa dessa postura, 8 ou 80, não se consegue Hum. chegar num meio termo, daí o porquê a polarização, que É não é verdade. algo negativo, quando existe É verdade. tolerância, É. quando existe É. respeito. Agora, É. como parece que o ser humano não evoluiu tanto assim ainda, apesar dos milhões de anos de história desse planeta, então a gente sabe que extremismo é uma coisa realmente um pouco perigosa. É. Então, este 8 de espadas. O que a gente sabe da espada? A espada, ela é ligada ao elemento ar. Ar é Uhum. ligado ao plano mental. Então, o jardim, ele também pede para que tomemos cuidado, como a Carmen falou no início, a saúde não apenas física, mas a saúde mental também. Claro. Que tomemos Uhum. cuidado com os nossos pensamentos. Que tomemos cuidado no sentido da gente sempre procurar o reto pensar, que vai gerar o reto falar e, consequentemente, o reto agir. Porque quando a gente não cuida da nossa cabeça, quando a gente não toma cuidado com os nossos pensamentos, Sim. nós podemos, uma vez que tudo que está ao nosso redor, a criação começou no plano mental, imagina um mental desequilibrado, o que ele começa a criar. É. Ele começa a É criar verdade. palavras, né, É verdade. agressivas, ele começa a criar ações, né, que não tem porque a pessoa ter feito aquela ação, ter tomado aquela atitude, só que tudo isso gera o quê? Karma. E a palavra karma, que até as pessoas têm medo dessa palavra, né?
Ai, ele está falando de karma, eu vou até mudar o canal agora da live, daqui a pouquinho eu volto quando ele acabou de passar por essa parte. Não façam isso, porque eu vou explicar o que é karma. Karma, palavra que tem origem no sânscrito, é muito usada na Índia, usada no Tibete, usada no budismo, nas religiões orientais. Quando você traduz karma para o nosso idioma, karma quer dizer unicamente ação. Apenas isso. O karma é uma ação. As É. ações kármicas começam na nossa mente, pela liberdade de escolha. Só que muitas vezes o gênero humano, quando ele não procura a evolução de consciência, quando ele não procura o autoconhecimento, quando ele não se envolve com a busca espiritual, quando ele não tem fé, ele pode escolher muito errado. E isso, Sim, pela lei de causa e efeito, lhe traz o que é chamado, né, um karma negativo, que é resultado de uma ação negativa. claro. Como existe o karma positivo. A ação, eu costumo falar, a ação, Carmen, é como uma espada. As pessoas falam, ah, mas a espada, ela é uma arma. Sim, é uma arma linda, maravilhosa, emblemática, simbólica, alegórica, que eu adoro. Óbvio, né? Primeiro raio, imagina se eu não ia gostar. Então, Imagina. você vê que eu já exalto a espada no último, assim. Claro. Com toda Então, essa é interessante, pompa de explicação, é óbvio, né? Eu justamente, adoro. né? Bem essa polpa arturiana, né? É. Justamente. A espada, todos sabemos o óbvio, ela é uma arma. Só que é o seguinte, a espada ela não é boa e ela não é má. Depende da mão que a empunha. Os Sim. cátaros, que foram um grupo cristão gnóstico primitivo que viveu no sul da França, os cátaros costumavam falar, os seres humanos são como espadas. Alguns seres humanos se dão nas mãos dos anjos, outros seres humanos se dão nas mãos dos demônios. Quer dizer, escolhe o que você quer, né? Sim. Então, é a mesma. Você pode usar uma espada para uma defesa, como os cavaleiros defendiam os fracos, os oprimidos, Uhum. ou você pode usar a espada para uma coisa terrível. É. Você pode usar para uma arbitrariedade, você pode usar para uma agressão totalmente injustificada, que não tem nada a ver com defesa de nada que é nobre, não tem a ver com defesa da vida. Então aí começa, né? No Star Wars se falaria o lado negro da força, né? O dark side of the force, né? Mas a espada, ela é neutra. Agora, a espada é neutra. O 8 ele é muito administrativo e o elemento ar, ele é mental. Se a gente conseguir administrar com ordem a nossa mente, como os 8 administram os negócios deles, então a espada nunca será conduzida para algo negativo. Tá Então, certo. autoobservação. É. O que as pessoas Sempre. mais fazem quando elas estão num jardim? Quer dizer, pessoas, vamos comentar, né, Carmen? Pessoas normais, né? Pessoas normais, quando estão no jardim, essas pessoas sentam e elas observam. Se o jardim tem um lago, se tem um chafariz, os pássaros, tem gente que fica alimentando os pássaros. Então, o Jardim Lenormand, autoobservação do teu Uhum. pensamento, da tua palavra e das tuas ações. Por meio da autoobservação, meus amigos, a gente evita entrar em cada problema que vocês nem imaginam, por meio da Muito bom. observação silenciosa. Por isso que o mestre Saint-Germain e outros mestres, eles invocam muito essa ideia do poder, da força do silêncio. Claro, Uhum. existe a força da palavra, o verbo sagrado, mas o silêncio, ele também é uma oração. Então, Sim. muitas vezes você observando em silêncio, você se livra de muita coisa que as pessoas nem imaginam onde é que poderia dar aquilo no futuro se a gente tivesse se envolvido, né? E agora a gente já falou
do jardim, já mostrei o desenho do jardim. Uhum. Aí nós temos aqui, né, o 8 de espadas que acompanha. E aí a gente pega, né, tira aqui da cartola, o 8 de espadas. Eu vou até segurar, para cá meus amigos poderem ver bem o desenho. O 8 de espadas, mas agora como um arcano menor do tarô. É um Uhum. arcano do naipe de espadas. Você está conseguindo ver, Carmen, a cena, Tô. o que está acontecendo aqui? Tô. Tem uma pessoa que está vendada com os olhos e E, está embrulhada. Eu não e- consigo retirar os comentários ah, hoje, não está me dando não, essa não, fica opção. tranquilo. Mas você está vendo bem, uma Tô. pessoa, ela está Uma vendada, pessoa, ela está dentro de uma cerca ou algo é parecido. formado por 8 espadas. Ah, formado por 8 Ó, espadas. vou Eu até não aproximar. contei as espadas. Espadas, ó. Que legal. Ok, Tá amarrada tá. e tem um castelo aqui atrás, né? O que indica Uhum. que estamos na Eu Idade vi. Média. E aqui tem o mar, aqui do lado dela, né? Ah, Então, é muito interessante, porque quando a gente olha esse arcano, eu falo, como que a gente ensina, Carmen, o tarô? Porque hum. existe o momento do pânico, né? Todo mundo que vai estudar o tarô, ai, mas são 56 arcanos menores, eu não vou conseguir decorar nunca. Primeiro lugar, gente, não se decora arcanos de tarô, não se decora as cartas do Petit Lenormand, não se decoram os significados dos 64 hexagramas do I Ching. Não se decoram as runas. Oráculo você não decora, você Uhum. entende o que está acontecendo. E quando você entende, você incorpora aquilo em você, você nunca mais esquece. Claro. Então, primeira coisa, olhe para a cena. Uma moça jovem que foi vendada, que foi amarrada, colocaram 8 espadas ao redor dela e ela foi deixada ao sabor da maré. Será que estão esperando que a maré suba, chegue onde ela está e ela se afogue? Então, será que isso aqui seria uma punição? Será que seria um sacrifício? E aí a gente pergunta, puxa, quem ela é? Já que a gente falou em Idade Média, será que ela é uma bruxa? Que as Uhum. bruxarias dela foram descobertas e ela foi punida, presa, amarrada, né? Para que o Uhum. mar acabe dando cabo, né? Então, Uhum. o que eu estou fazendo aqui? Eu estou conjecturando. Eu apenas Claro. olhei a cena e eu estou criando uma história, porque o tarô ele é chamado de a máquina de imaginar, né? E aí, quando eu olho com mais atenção para o arcano, não, pera um pouco. Engraçado, ela está amarrada, só que eu vejo que a corda está frouxa. A corda não está Ah, restringindo tão fortemente o corpo dela. Não, mas espera aí. Ela está entre 8 espadas, só que tem uma coisa cômica aqui, Carmen. Colocaram 8 espadas ao redor dela, só que aqui na frente deixaram o caminho aberto. é. Então, quer dizer, Uhum. ela tem como Pode caminhar, sair. ela tem como Sim. sair, mas ela está vendada. E isso significa o quê? O que muitas pessoas passam na vida. Tem Sim. gente que não quer ver o óbvio. Existem Uhum. pessoas que estão com um problema, mas fingem que não é com elas. Elas ficam adiando, ficam empurrando com a barriga, ficam procrastinando, não tomam as decisões porque não querem enxergar o que tem que É. ser enxergado, e aí elas começam a culpar o mundo. Não, porque o mundo está me oprimindo, as pessoas não me entendem, as pessoas me detestam, ninguém gosta de mim, né? Porque as pessoas estão conspirando contra mim. Realmente é um belo de um drama, né? Eu Sim. sugiro que esse povo se matricule, né? Pode até ser na escola, que eu fiz teatro, Teatro Escola Macunaíma, porque a pessoa está pronta para o drama. Gente, menos, Sim. menos. O naipe de espadas tem a ver com o arco e tem a ver com a mente. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente que cria muita coisa na sua própria cabeça que não existe. A pessoa passa a acreditar naquilo como É. se aquilo existisse.
e atrai para a sua vida situações horríveis, né? Como Sofre essa situação que foi desnecessariamente. pintada aqui. Oi? É. É, como Sofre sem necessidade, né? perfeito, como essa ou né, gente que sofre por antecipação, né? Também. Nem, nem aconteceu e a pessoa fica, né? Então é muito interessante porque o oito de espadas, agora nós vamos entender o porquê de toda essa confusão, né? O show de mágica continua pegando isso aqui, né? A árvore da vida. A minha está invertida, mas todo mundo já sabe. O Brasil sabe que eu me filmo invertido. Há 4 anos estamos aqui, né? O Brasil, o mundo sabe disso já. O 8, Carmen, ele ocupa essa séfira aqui, Uhum, laranja, que é a Séfira de Mercúrio. Né? Séfira número 8 é associada ao planeta Mercúrio. uhum, Então, a gente sabe também que as Séfiras número 7, que é essa Séfira verde aqui, ó. A uhum. Séfira número 8, que é essa Séfira laranja aqui. E a Séfira violeta, que a Carmen adora. Tá aqui a Séfira violeta, né? Então, as Séfiras 7, 8 e 9, esse triângulo que eu estou fazendo com o meu dedo aqui, ó, 7, 8, 9, elas, na árvore da vida, elas são elemento ar, são o plano mental. Então, vamos todos os amigos anotar aí, Séfira 8, elemento ar, plano mental. E por que eu estou pedindo para a gente anotar? Porque agora nós vamos entender isso aqui na árvore da vida da Kabbalah. Nós vamos entender o 8 de espadas na árvore da vida da Kabbalah. Então vamos lá. Bom, o 8, eu acabei de falar, a Séfira 8 é associada ao elemento ar. Então eu não vou falar mais 8, eu vou falar ar. Ar de espadas. Só que ar de espadas fica estranho, né? Então, espadas eu sei que também é elemento ar. Então eu vou falar ar de ar. O primeiro ar porque é 8, nível do ar na árvore da vida. E o Uhum. segundo ar porque é espada, ar de ar. Ar de ar regido por qual planeta? Qual é o planeta que rege aqui a Séfira laranja aqui de número 8? Mercúrio. Mercúrio. Então, isso. Então a gente vai brincar assim: ar de ar regido por Mercúrio. Isso realmente, né? É elementês, é cabalês e tarologuês. São novos idiomas que eu estou São ministrando o curso, vou abrir uma 3 aulas numa live, família Pax. Presta atenção, olha quanto aprendizado. Você já imaginou um curso intensivo, como o querido Alexandre? É curso, iniciação, cerimônia, celebração, cada aula uma surpresinha maravilhosa. Justamente. Então, obrigado aí, né? A gente tem o prazer, né? Em primeiro lugar, de há 30 anos atrás ter começado a trabalhar na Pax. A Carmen, ela fala que não precisa, mas ela sabe que é algo que eu sempre vou agradecer ela, porque é uma casa que a gente gosta muito de trabalhar, né? E eu acho que onde a gente trabalha, a gente procura um compromisso com a tradição espiritualista, esotérica mesmo, vai trabalhar, então leve o melhor para os seus alunos, Claro, seja claro, numa live, para os claro, nossos amigos, seja claro, num curso, né? claro. Então, ar de ar regido por Mercúrio. Gente, nós temos a duplicidade do ar, que é elemento mental. Quer dizer, mente sobrecarregada. Não Uhum, bastasse essa sobrecarga mental, ainda chega Mercúrio. Para os uhum, romanos, Hermes para os gregos, Tote para os egípcios, Loki para os nórdicos germânicos, né? Loki, um dos deuses do Asgard, o rei Oak, né? Na cultura nativa norte-americana, no xamanismo, eles têm lá uma entidade chamada rei Oak, que é meio zombeteira, enganadora, ladina, tem um lado positivo, mas também faz os truques dele, às vezes deixa todo mundo maluco, né? Então esses deuses, né, mensageiros, Mercúrio, Hermes, Tote, Loki, o rei Wak, tem uma infinidade de outros também, é muito interessante porque eles trazem expressão, comunicação, inteligência, raciocínio rápido, pensamento lógico, cartesiano. Isso é muito legal. Mas uhum. eu tenho uma divindade com essa potencialidade que é Mercúrio.
Aí Mercúrio vai reger o ar 2 vezes. Sim. O que nós estamos tendo aqui é um excesso de atividade mental. Uhum. Esse excesso mental travou a pessoa. A pessoa fica travada porque é tanta coisa na cabeça, e nem todas são positivas, que tem Sim. uma hora que a pessoa trava, que... Gente, eu vou falar uma coisa, mas depois eu vou explicar, vocês vão estranhar o que eu vou dizer agora. A mente boa, eu vou falar para vocês. A mente boa é a mente vazia. Aí já vai ter gente em casa, Carmen, gritando, não, não é não, porque mente vazia é a oficina do diabo. Ai, meu Deus do céu, sempre tem que aparecer o diabo no meio da história. Não tem nada a ver isso daí. A mente boa é a mente vazia. E isso a gente aprende com o conto do Uhum. vaso chinês. Quando nós falamos na cerâmica chinesa, quando nós falamos nos vasos da dinastia Ming, que podem Uhum. chegar nos leilões a valores estratosféricos, porque esses vasos chineses, eles são obras de arte, e Sim. alguns têm aí séculos, milhares de anos. Então, as pessoas olham para o vaso, oh, mas olha a arte, nossa, esse aqui tem detalhes de ouro, olha, esse aqui retrata toda a história da dinastia. Puxa, então nisso reside o verdadeiro valor do vaso chinês. Só que não, não. O valor do vaso chinês não é toda essa arte rebuscada. O valor do Uhum. vaso chinês não são os milhares de dólares, ou seja lá, de euros que eles atingem nos leilões. Para você saber o valor do vaso chinês, você tem que segurar o vaso, virar ele para você e olhar. E quando você olha dentro do vaso, você vê o quê? Um vazio. Você vê um espaço. Isso quer dizer que aquele vaso, eu posso nele colocar água, eu posso colocar alguma planta, eu posso colocar um ornamento, mas a partir do momento em que eu preencho o vaso, em que não há mais espaço, ele Uhum. perde a sua utilidade. Ele já cumpriu a sua utilidade. Sim. A mente é a mesma coisa. Se você preenche tua mente, se você lota tua mente, você a inutiliza. Claro. Quantos pensamentos arcaicos, obsoletos, quantas informações que não servem para nada, quantas opiniões, quantos palpites de palpiteiro improvisado que vem de fora, que não serve para nada, só serve para confundir a pessoa, as pessoas guardam na cabeça. Nós temos que esvaziar a nossa mente. É aquilo que eu digo. Vai estudar alguma coisa, de preferência, estude coisas que você vai praticar. Porque quando Claro. você pratica o que você estudou, adivinha, você não precisa ficar se lembrando da matéria estudada. Porque quem pratica o que Já tá estuda lá. se torna o que estuda pela prática. Então, na verdade, o oito de espadas, seja a carta oito de espadas ou o arcano oito de espadas, representa, infelizmente, pelo excesso de atividade mental mal conduzida, o travar, né? O sentir-se até drenado, esgotado, abatido, cansado. Não tem gente que chega e fala, Carmen, nossa, parece que minha cabeça vai explodir. Uhum. E realmente vai. A pessoa fica colocando um monte de informação, não usa, É. ou ela deixa que coloquem ideias na cabeça dela. É a pior coisa isso. Gente que vem no ouvido colocar ideia na cabeça, ideia errada. Gente, vamos tomar cuidado com isso. É. Não é saudável. Enquanto o pessoal tomar cuidado com isso, eu vou tomar cuidado com a minha água. Eu Né? também. Olá, família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora e sabe tudo sobre as escolas iniciáticas. E como vocês podem ter constatado, nada como alguém amar o que faz, né? Porque é muito legal. Não só as explicações, mas toda a energia e toda essa força que você coloca nas suas explicações, né, Ale? É muito bom. Eu adoro aprender. Que Vamos bom, lá. Ó, eu né? estou aqui, eu já anotei algumas coisas. Isso. E agora voltemos ao jardim.
Depois que entendemos o arcano, entendemos a carta, entendemos o número, entendemos a astrologia. Nossa, a gente entendeu um monte de coisa. Voltamos agora ao jardim. O Jardim Lenormand apareceu na tua consulta. Ok. O jardim, ele representa um refúgio. O jardim é símbolo de um recanto. O jardim, ele pede para que a pessoa, no caso o cliente que está lá na consulta, vá para este jardim, vá para este recanto, se afaste um pouco dos burburinhos sociais, das confusões, do estresse mental. Você vai para o jardim fazer o quê? Cultivar a sua própria natureza. Então esse é o grande significado do jardim. É um oásis, é um território neutro, é um território sagrado que eu devo saber como acessar quando a minha vida está muito frenética, quando minha mente está muito estressada, quando o meu coração está pesado, quando eu estou desânima, quer dizer, sem alma, né? Quando a minha alma não está tão iluminada, eu devo ir para o jardim para cultivar a minha natureza interior. Então é muito interessante porque a gente vê, não vai dar para ver porque bom, talvez dê. A gente vê que aqui atrás das plantas, Carmen, tem um muro de pedra aqui, e esse muro é algo assim muito interessante, porque não tem entrada. Ué, mas se não tem entrada, como é que eu acesso o jardim? Porque no muro existe uma passagem secreta. Então a pessoa precisa encontrar, às vezes pode ser uma passagem subterrânea. A Carmen, eu sei que ela adora flores, ela adora rosas, e eu sei, Carmen, que você conhece jardins lindos no mundo nas viagens que você faz. Quando a Adoro. gente, quando a gente vê aqueles jardins, né, dos palácios, né, por exemplo, palácios que tem na França, aquelas formas geométricas, aqueles canteiros bem cuidados, é muito interessante que às vezes por debaixo daqueles jardins existem passagens secretas que levam a nichos naquele jardim que às vezes nem o público sabe que existe. Eu não Por isso que sabia. até tem, por isso que até tem um filme chamado O Jardim Secreto. Tem filme que se chama O Jardim Secreto, tem música que o título é O Jardim Secreto. Ué, mas por que Jardim Secreto? Porque aqueles que faziam os jardins, eles assim se preocupavam, porque os nobres pediam, olha, o jardim aqui é para nobreza, até um certo ponto, o povo pode ficar olhando da grade para fora, né? Porque naqueles tempos era fogo que o povo não desfrutava dessa riqueza toda dos reis, seja na Inglaterra ou na França, né? Mas constrói para mim, eu quero que você camufle aqui com essas árvores, com essas moitas, com esses arbustos, para dar a impressão de que o jardim acaba aqui. Mas eu quero que vocês aqui atrás construam algo que é só para o desfrute realmente da realeza. E não tem nem como se chegar a isso, se acessar. Então façam o quê? Uma passagem secreta. E se não conseguirem fazer na superfície, façam por debaixo da terra. Era a ordem real, né? Então é muito interessante esses que faziam os jardins. Agora eu vou contar um negócio muito legal. Na Inglaterra, até hoje existe uma sociedade secreta cujo nome é Free Gardeners. Free Gardeners. Os Free Gardeners, se você traduzir em português, quer dizer jardineiros livres. Nossa, e quando essa sociedade secreta surgiu? Olha, num primeiro momento, a gente pode dizer que os Free Gardeners, eles são contemporâneos das guildas de construtores da Idade Média. Então, na Idade Média, você tinha a guilda dos carpinteiros, você tinha a guilda dos forjadores, a guilda dos ferreiros, a guilda dos vidroeiros, que eram aqueles que faziam vidros coloridos para as catedrais.
Você tinha a guilda dos tecelães, que faziam roupa para santo, pano para altar, Uhum. cortina para igreja. Você tinha a guilda dos pedreiros. Pedreiro em francês você fala maçon, essa é a minha guilda até hoje. E você tinha a guilda dos jardineiros, Sim. que era uma guilda que fazia jardim de igreja, de catedral, de mosteiro e de convento. Esta Muito legal. guilda originou a Ordem dos Free Gardeners. Eles são, Carmen, muito fechados, mas você sabe que seu amigo consegue acesso a certas coisas que realmente É. até me pergunto, meu Deus, como é que eu consegui acesso a essa informação? Mas a gente procura se esforçar, né? Então, eu vi uma só foto deles na minha vida toda. Três senhores, Carmen, cabelo branco, barba branca. O avental deles ia do pescoço até a canela. É bem Olha. diferente do avental dos maçons, que cobre mais a região da cintura, porque nós protegemos com aquele avental o nosso Muladhara chakra, o chakra básico, para a gente fazer um trabalho interior, o trabalho de lapidação do ser humano lapidar a si mesmo. Um dia a gente fala desse assunto, enfim. Voltando para os Free o avental deles vai do pescoço até a canela. E aí é interessante que quando a gente olha o avental dos Free Guardians, Carmen, o avental deles é coalhado de folhas, de ramagens, de flores, de rosas, de símbolos, porque no avental deles está representado o Jardim do Éden. Então, os mistérios dessa ordem remontam ao Éden. Então, eles acreditam que cultivando a natureza interior deles, eles acreditam que ceifando, que podando as ervas daninhas do ego, eles vão Uhum. encontrar naquele jardim uma maneira de se reconectarem ao Deus emanador no centro dos universos, visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Estes são os Free Gardeners. Né? Uhum. É uma sociedade secreta até hoje, muito fechada, e é muito legal, porque os Free Gardeners, no meio deles, a gente encontra muitos druidas. Né? Porque quando Uhum. você fala em Inglaterra, você fala Irlanda, você fala Escócia, você vai encontrar druidismo lá. Claro. Então, e os druidas, nossa, eu não posso nem começar a falar de druida aqui, a Cami me conhece, porque falar de druida, nós vamos parar no Merlin, vamos parar no Arthur, e aí a live vai terminar amanhã, meio-dia. Não dá nem para entrar nesse assunto, mas é interessante que os druidas, por que muitos druidas são free gardeners? Porque a magia druídica é a magia da natureza. A magia druídica é a magia do solstício, a magia do equinócio, a magia das estações, a magia dos menires, a magia do Stonehenge. É a conexão plena com a natureza. Tem uma história tão bacana sobre os druidas, Carmen. Teve uma época que os celtas estavam terríveis, né? Terríveis a ponto deles terem conseguido invadir uma cidade romana. E aí, né, chegaram lá os celtas, né, e tinha, né, um general num cavalo, aquele guerreiro, imagina, todo pintado de azul, aquela coisa bem celta mesmo, e do lado dele, encapuzado, né, com o seu bastãozinho, um druida bem velhinho. Ele ria, ele dava muita risada, e aí o general olha para ele, mas por que você ri tanto? Aí o druida ele apontou para um templo romano e os generais, sim, é um templo deles, os deuses dele vivem lá. Aí o druida vira cá e fala, mas não vai caber. Como é que eles podem guardar os deuses nessa caixinha? Não cabe. Porque para o druida é a natureza, é o cósmico. Então a divindade, Sim. ela não pode ser contida, né? Então é muito engraçado esse choque de culturas, né? É bem interessante mesmo. Então, eu quis falar dos Free Gardeners, porque eles são os grandes arquitetos, foram, né, dos jardins, né? Eles que bolavam aquilo tudo. Jardim com fonte, jardim que você, as sombras de um lado, né, quando o sol ilumina, as árvores projetam certas formas, que você fala, gente, quem bolou isso aqui? Porque isso aqui é maravilhoso, né? Então é muito interessante porque a gente, o que essa carta do Lenormand representa, nós precisamos sermos
jardineiros de nós mesmos, né? E é muito interessante, nós precisamos cultivar as flores. Mosteiros, catedrais, igrejas, conventos precisam de flores para aliviar as dores, né? Uhum. Nossa, que poético hoje, hein? É, Precisam tá de flores para inspirado. aliviar. É o frio, é o frio, É é. o frio, é o frio. Precisam de flores para aliviar as dores. E é uma grande verdade, por quê? É. Quando você pega uma flor, quando você pega uma rosa, e você vai lá, coloca nos pés de um santo, nos pés de uma santa, simbolicamente, o que você está fazendo? A rosa, ela é o próprio símbolo do Santo Graal. A rosa também é o símbolo do coração. A rosa de fogo, que os Rosa-Cruzes falam, que brilha acima da cruz dourada. A cruz dourada é o corpo físico, a rosa é a Uhum. alma. Então, quando você coloca rosas aos pés de um santo, olha, eu estou aqui colocando o meu coração aberto. Eu estou dedicando para você o que existe de mais puro, o que existe de mais sagrado, o que existe de mais bonito e mais perfeito, porque a rosa desabrochada era o ápice de uma perfeição. Tá certo que após desabrochar, ela vai durar poucas semanas, mas ela chegou ao desabrochar. Sim. Como a gente espera, como seres humanos, se nós nos cultivarmos no nosso jardim interno, nós esperamos desabrochar o nosso sarráscara, o lótus de 1000 pétalas, que é o chakra coronário. Então, quando eu ofereço rosa para santos, para santas, para divindades, para entidades, é muito interessante porque o sagrado, ele olha para aquele que oferta. Poxa, que interessante, que símbolo singelo, que símbolo bonito. Ele então está se colocando diante de mim com o coração aberto, né? Então é muito interessante que a gente precisa, ao retirar o Jardim Lenormand, entender. A vida está complicada, os dias estão sombrios. Entra dentro de si mesmo, entra dentro de você, com a missão. Eu vou cultivar, eu vou me compreender como um jardim, eu vou semear no meu solo mental sementes de pensamentos positivos e sementes de gratidão. Eu vou semear nas paragens do meu coração o amor incondicional e a gratidão. Eu vou arrancar, eu vou ceifar, como se arranca erva daninha, tudo aquilo que não condiz com a minha real natureza divina. Porque eu vou deixar esse jardim limpo para que seja o mesmo um testemunho à glória do Deus do meu coração e da minha compreensão que vivem no centro desse jardim, no centro, essa divindade vive, né? E até uma maneira de eu agradecer por estar encarnado mais uma vez, tendo a Sim. oportunidade de evoluir a minha consciência. Então, na verdade, o Jardim Lenormand, ele tem muito esse aspecto de uma autoanálise, de uma autoobservação, de um autocultivo. Vamos parar de... Ah, e outra, né? Externamente, não ouça intriga, fofoca, calúnia, maledicência. Tudo isso é erva daninha. Não Sim. adianta a pessoa tirar, né, de dentro de si mesma as ervas daninhas do ego, mas conviver no meio social que, gente, pelo amor de Deus, será que ninguém tem nada mais profundo para falar? Será que ninguém tem algum assunto cultural, espiritual para discutir? Sabe, aqueles papinhos que é sempre a mesma coisa. É. A gente não pode se sujeitar a esse tipo de opressão. O Sim. jardim tem muros para não permitir invasores. Não Uhum. permita ser invadido por nada que não seja condizente com a tua real natureza divina. E aí, agora eu quero falar também de casa. Uhum. Cuidado com o que entra
na tua casa. Cuidado com o tipo de informação que invade a tua casa. Cuidado com Claro. o tipo de assuntos que se discute numa mesa. Cuidado ao ligar uma televisão com o tipo de programa que você vê. Porque isto são ervas daninhas, ervas nocivas, querendo entrar no seu sagrado Uhum. jardim doméstico para, como uma erva daninha, né, Carmen? Ela entra no jardim e sabe o resultado, né? Ela Acaba começa a tudo. estrangular as plantas, ela começa a, né, pegar a vida de outras plantas, né? Então isso acaba sendo um negócio meio interessante, a gente pegar essa simbologia do jardim e nós levarmos para a nossa vida. E eu acho que é, o que a gente vê no mundo hoje em dia, falar um pouco dessa parte, em nível assim um pouco ecológico, né? A gente vê água onde nunca teve e Ó, diga, cobrindo tudo. Você vê agora enormes incêndios. Você vê vira e mexe é um terremoto, é, vulcões que estão acordando. é, Gente, para quem sabe ver os sinais, é muito fácil entender. Quando é, o gênero humano deixou há muito tempo atrás de cultivar o seu jardim, é. de cultivar a sua natureza interior, ele também deixou de cuidar da natureza exterior. Agora, olha a resposta que estamos tendo. Então, esta carta, quando ela aparecer, vá para o jardim. Não permita com que invadam o seu jardim. E cultiva a rosa alma do teu coração, permitindo com que tua alma desabroche de maneira iluminada, de maneira linda, e essa luz toque as pessoas ao seu redor, para que elas percebam também que são uma natureza auspiciosa a ser cultivada. E quando você cultiva a sua natureza, todo o universo conspira com você. Todo o É. universo faz o mesmo com quem se cuida. Se cuide, que a alta invisibilidade, que os mestres, que o universo nunca descuidam de quem se cuida e serve ao seu próximo. E Com é certeza. isso aí. Adorei, muito bom. Olha lá, família Pax. Uma super aula com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje falou sobre a carta O Jardim, a carta número 8 de espadas, fazendo aí a energia e trazendo para a gente um vislumbre da nossa consciência, para que a gente não mais permita ervas daninhas, não só na mente, mas no coração, né? E vamos aí criar uma nova realidade, né, Ale? É. Esse ano, nós estamos na metade do ano de 2024, né, praticamente, 1º de julho hoje. Então, ainda tem bastante tempo para reconstruir a nossa nova realidade, tá certo? Olha lá, o pessoal, Dona Vera da Bahia, beijo, querida, beijo, Aymar. Tem 5 minutos, Ale, para você falar. 5 minutos, né? Nossa, isso é emblemático, hein? A Rosa Tudor, que é uma rosa muito emblemática na Inglaterra, a dinastia Tudor, ela tem 5 pétalas, né? Então, 1 minuto para cada pétala da Rosa Tudor. Você vê, Camila, que eu sempre vou encontrar algum Não aguenta esse significado. meu amigo, é muita cultura, é tudo de bom. Fala aí. Eu vou aproveitar, né, esses 5 minutos, né? Vocês viram que as espadas, né, e o nosso mental podem nos oprimir, né? Tem gente que fica paralisada. Ah, mas se eu agir desta maneira, quais serão as consequências? Espera um pouquinho. A ação é correta, a ação é nobre, a ação, né, é baseada em caráter, em integridade. Então haja e não tema as consequências. É pior a gente pecar por conivência com aquilo que está errado do que a gente agir. Independente de quais serão as consequências de pessoas que talvez não tenham consciência, pessoas que têm consciência nunca vão te abandonar. A autoinvisibilidade nunca vai te abandonar se você estiver agindo com nobreza, com caráter, com moral, com idealismo, né, com integridade. É interessante este medo mental, estas coisas que não existem e que as pessoas temem, criam na cabeça, e depois, quando você olha,
Engraçado, mas não tem nada impedindo a pessoa de agir, mas ela não age. Poxa, do que ela tem medo? O que ela está Hum, esperando para tomar uma atitude? A gente precisa sair, sabe, um pouco da sombra, e entender que a partir do momento em que nós estamos encarnados, nós somos a força diretriz causal que movimenta a nossa própria vida. sim. Então, não se restrinja, não se reprima. Uma música famosa, né, dos anos 80, não se reprima, né? Hum, Não se restrinja, não se reprima, não aceite que pessoas digam o que você deve ou não deve fazer, porque você escolheu um Dharma antes de você encarnar, que é a tua missão de sim. vida na vida atual. Isto é o que você deve fazer. Você não está no planeta para viver de acordo com as conveniências, ainda mais de pessoas que não têm consciência. E também você não espera que as pessoas vivam de acordo com as tuas conveniências. Quando nós nos entendemos, isso é maravilhoso. Quando nós não nos entendemos, isso é melhor ainda, porque vai permitir um ser humano respeitar o livre-arbítrio do outro, todos cultivarem a sua natureza interior e Sim. desabrocharem no devido tempo. Aí você decide como você quer desabrochar. Se você quer desabrochar como um girassol, se você quer desabrochar como a flor de lótus, se você quer Uhum. desabrochar como a rosa emblemática que guarda o segredo do Graal, se você quer desabrochar como a flor de lis, né? Cada um desabroche de acordo com essa incrível cultura de flores que existem para aliviar as dores e que todos vocês, eu tenho certeza, têm no âmago do jardim mais secreto dos vossos corações. E é isso aí. Adorei. Parabéns, eu adoro aprender com você, é muito bom. Olha aí, família Pax, daqui 2 semanas o Alexandre volta para nos brindar com mais conhecimento. Ele está dando aula sobre as cartas do baralho Petit Lenormand. Mas junto com isso a gente sempre aprende, né, sobre outras ordens secretas, iniciáticas e outras analogias aí no nosso planetinha Terra. E aí, estaremos na Bienal este ano, Alexandre Ah, Garzeli? Hã? sempre, né? Ainda vai, Sempre. porque eu sei que você vai estar por lá também, né? Então, pelo menos o dia que você estiver lá, a gente vai estar, mandar um Vamos estar beijão juntos. para a família Madraço. Vamos que vamos, Vamos, né? Todo mundo vamos. junto. Estou com saudades. Adoro o Bienal do Livro, adoro, adoro. E faz tempo, né? Faz, é. Então, vamos lá. Gratidão, Ale. Beijo Namastê. grande, boa Obrigado. semana. Gratidão, Namastê, família Pax.